O Flamengo é mais líder do que nunca. Depois de receber o Mirassol no Maracanã, o Flamengo garantiu aí mais 3 pontinhos na conta do Felipe Luiz e o time segue líder, mas com apenas 3 pontos à frente do Cruzeiro, que ainda vai entrar em campo. O Flamengo, que no primeiro tempo dominou a partida, não teve ali para o time do Mirassol, não teve chance para o time do Mirassol. O Flamengo dominou muito a partida, teve boas chances. O goleiro do Mirassol, fez algumas defesas até difíceis e o Flamengo conseguiu abrir o placar com o Carolino, o Léo Pereira, depois de um passe, uma assistência do Samuel Lino, que estava dando muita dor de cabeça pelo lado direito do Leão do interior de São Paulo. E sim, precisamos falar do Samuel Lino, que fez uma boa partida, Ele deu muito trabalho pelo lado direito do time do Mirassol e ele conseguiu mais uma vez aí escrever seu nome na partida, coisa que não aconteceu contra o Ceará e também não aconteceu na segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Quando ele entrou na primeira partida contra o Atlético Mineiro, ele ali deixou o seu cartão de visita. Olha, eu tô aqui. Mas aí veio o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, veio o segundo jogo contra o Galo pela Copa do Brasil e o Samuel Lino, ele meio que deu uma apagada e sobraram questionamentos, se ele era tudo aquilo mesmo. Bom, mas hoje ele provou que sim, ele provou que está aqui, ele provou que chegou para ficar no Mengão. E com uma boa assistência dada ali para o Carolino, ele marcou aí o seu nome na partida, E apesar do Flamengo ter amassado o Mirassol na primeira etapa, esse resultado, que acabou encerrando ali o primeiro tempo, o Flamengo poderia ter aberto aí uma vantagem muito maior. Foi só de 1-0, mas poderia ter uma vantagem muito maior. E um pouquinho mais para frente eu vou falar das estatísticas, e como que esse time do Flamengo ele ainda peca na pontaria, ainda peca nos chutes ao gol. No segundo tempo, o Mirassol entrou um pouco melhor, mas o Flamengo conseguiu chegar aí ao segundo gol com Plata e abriu ali 2 gols de vantagem. E o Mirassol, alguns minutos depois, conseguiu diminuir com o Gabriel. E com isso, a primeira partida aí do Mirassol, da história do Mirassol no Maracanã, foi uma partida que, claro, mostrou ali a diferença que existe entre Flamengo, que talvez aí é o melhor time da América do Sul hoje, isso eu falo tranquilamente, e o Mirassol, que é a sensação do Campeonato Brasileiro. Muita gente dizia que o Mirassol vinha para brigar para não cair para a segunda divisão ou para a Série B, mas o time amarelo, como eu gosto de dizer, como eu gosto de chamar o Mirassol, ele está aí mostrando que não veio só para brigar para não cair para a Série B, ou que veio brincar aí na Série A, na elite do futebol brasileiro. Não, ele está mostrando um futebol consistente, está mostrando aí que o seu técnico é um técnico de visão, de visão, melhor dizendo, e com isso, e nessa disputa, nessa partida entre Mirassol e Flamengo, o Mirassol mostrou, apesar de, é claro, ter uma grande diferença entre os dois times, mas o Mirassol, ele meio que jogou de igual para igual, eu digo meio que jogou porque o Flamengo ele fez, só para vocês terem ideia, eu vou abrir aqui um pouco das estatísticas da partida, o Flamengo fez 27 finalizações, 27 finalizações. O problema é que apenas 8 foram na direção do gol. E isso, muita gente aí da mídia especializada critica o Flamengo nesse ponto, principalmente o Flamengo do Felipe Luiz, que é um time que consegue manter ali posse de bola, consegue às vezes até jogar bem a partida, mas o problema é a pontaria
do time rubro-negro. O time do Filipe Luís não consegue ali acertar a pontaria, né? Vamos assim dizer, não consegue acertar a pontaria. Então isso acaba resultando em partidas vitoriosas, ok, mas com um placar muito baixo, placar de 1-0, placar de 2-1, como foi o caso de hoje, né? 3-2, enfim. O Flamengo não consegue abrir vantagem justamente porque essa pontaria do time precisa de ser um pouco mais acurada, né? Tem um pouco mais de acurácia aí, né, nos chutes ao gol. E lembrando, né, o Léo Pereira é um zagueiro, então os zagueiros do Flamengo estão marcando gols, né? Quando não é o Léo Pereira, é o Léo Ortiz. Então os zagueiros do Flamengo, apesar de o Léo Pereira, né, ter entregado aquela bola para o Coelho na primeira partida da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, ele meio que se redimiu hoje, né? E isso mostra que os zagueiros artilheiros do Flamengo estão fazendo bons trabalhos aí no ataque. Isso é muito importante, né? Apesar do gol ter sido feito de cabeça, bom, não importa muito. O que importa é que eles estão fazendo gols. Uma coisa que tá um pouquinho complicado, né? Como eu disse, é ali na frente. A pontaria do Flamengo tá um pouquinho complicada, não tá conseguindo, né? O Flamengo não tá conseguindo converter ali os chutes em gol, mas a zaga tá salvando, né? A zaga tá salvando aí o time do Flamengo em relação a chutes a gol. E o Mirassol, eu tô olhando aqui, né? Colando na minha estatística aqui, tem 3 meses de invencibilidade. Caiu hoje essa invencibilidade do Mirassol e não caiu para qualquer time, tá? Caiu para, como eu disse, o melhor time da América do Sul. Então, o Mirassol não perdeu a sua invencibilidade de 3 meses para qualquer time. Ou seja, quer dizer que esse time ele ainda vai dar muito trabalho. A gente está aí na metade da temporada do futebol brasileiro. Então, eu creio que até o final do ano, até o final da temporada, o Mirassol ele vai surpreender muita gente ainda. Não sei aí se vai ficar em segundo, talvez pode ser até campeão, né? Apesar das limitações do time, que hoje ficaram muito claras, mas o Mirassol tem potencial aí para chegar na fase de grupos da Libertadores sem passar ali pela pré-Libertadores. Então esse time com certeza ainda vai surpreender muita gente. E o Flamengo, né, garantiu aí a sua liderança, mais 3 pontos, e esses 3 pontos fazem muita diferença, uma vez que se o Cruzeiro vencer, ele vai ficar novamente empatado ali na cola, no encalço do Flamengo. Então esses 3 pontos são muito importantes aí para o time conseguir, nessa disputa contra o Cruzeiro, conseguir avançar aí na competição sem passar muitos sustos, do tipo perder a liderança, perder posição, enfim. Muito importante essa vitória de hoje. E eu peço para você deixar o seu like, deixar um comentário. Você é torcedor do Flamengo? O que você achou da atuação do Flamengo na partida contra o Mirassol? Você concorda com o que foi exposto aqui por mim? Bom, deixa aí no comentário. Você é torcedor do Mirassol? O que você também achou da partida do Mirassol, a partida do time do Mirassol contra o Flamengo? O que faltou para o Mirassol para vencer ou talvez até empatar contra o Flamengo nessa partida? Deixa aí também o seu comentário. Eu peço para que você se inscreva aqui no canal, beleza? Tem vídeo aí quase todo dia. Até o próximo vídeo.